Amém, meus irmãos? Lemos assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ora pelo seu ouvido nesse momento, para que você seja a pessoa que vai ouvir Deus essa noite. Não aceite para a sua vida sair daqui sem ouvir o que Deus tem especificamente sobre a sua vida. Amém? Você pode fazer isso? Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Ore pela minha vida, para que Deus me use para falar com você. Meu Deus, a nossa oração como igreja é que todos aqui nesse lugar, mais aqueles que nos acompanham à distância, mais aqueles que vão ouvir essa mensagem em outro momento, todos ouçam a Tua voz, meu Pai, e que nada venha nos impedir de entender o que o Senhor quer para a gente. Tem misericórdia de mim nesse momento, no fluir de tudo aquilo que vai ser dito. Pai, que eu não venha falar coisas de mim mesmo, Senhor, mas que tudo seja, meu Pai, algo que parte do Teu coração. Toma a minha vida, meu Deus, eu me rendo, eu me entrego diante do Senhor, para que o Senhor me use por completo em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, antes de eu entrar mais profundamente e especificamente no texto dessa noite, a gente vai observar aqui nesse texto algumas coisas muito importantes sobre o tempo que nós estamos vivendo, sobre a estação espiritual que nós estamos vivendo. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de avivamento. Eu sei que esse foi um assunto importante no decorrer da semana, e esse assunto tem tudo a ver com isso que nós acabamos de ler aqui. Para aqueles que não sabem, não é? O mundo evangélico está meio que em reboliço nesses dias, por conta de algo que está acontecendo na Universidade de Augsburg, no Kentucky, lá nos Estados Unidos. No dia 8 começou um culto, e ele ainda não acabou. E meus irmãos, eu vi um vídeo de hoje, e a fila está gigantesca, e não é na igreja, é no salão lá de culto da universidade, e que tinha ali o seu culto da semana, e o pessoal fez o culto, acabou o culto, mas não acabou. Um grupinho ficou ali adorando, e foi chegando mais gente, virou a noite, chegou no dia seguinte, e continuou, e continuou, e continuou, e desde o dia 8, meus irmãos. E isso parece muito com algo que nós temos orado há muito tempo. Uma coisa que a gente chama aqui no Brasil de avivamento, mas que nem é uma tradução muito boa. A palavra em inglês é revival, que diz respeito a um reavivamento, não é? Mas aqui se convencionou chamar de avivamento, e o que é isso, não é? Eu acho super engraçado e esquisito ao mesmo tempo a reação das pessoas diante disso, porque tem ganhado a mídia. Saiu até na revista Veja essa semana, não é? Eu recebi um link lá com a matéria, e eles tentando dizer mais ou menos o significado, por que isso é importante, pessoal de fora, né, do ambiente da nossa fé, tentando entender. E é engraçado porque, de repente, todo mundo virou especialista em avivamento.
E um tanto de gente quer emitir opinião, e gente que nunca nem orou a respeito do assunto, nunca estudou o assunto, e se as postagens já são estranhas, os comentários então nem se fala, não é o tipo de coisa que se diz. Eu vejo às vezes as pessoas comentando coisas do tipo, tentando falar bem, né? O que eu acho interessante que está acontecendo ali em Augsburg é que não há pessoas caindo e esse tipo de coisas exageradas e não sei o quê, para invalidar qualquer outro movimento chamado de avivamento em que essas coisas aconteciam. E ao mesmo tempo, por outro lado, tem aqueles que vão falar assim, que estão falando assim, né? Enquanto não tiver uma fileira de cadeira de roda e muleta na parede, igual acontecia lá na Rua Azusa, eu não vou chamar de avivamento, é só um culto cumprido, né? Algo mais ou menos assim, porque cada um tende a querer reconhecer o agir de Deus naquilo que lhe é familiar. Eu tenho certeza que alguns aqui estranharam o barulho no culto dessa noite. Por quê? Porque a gente tende a só reconhecer o agir de Deus naquilo que a gente está acostumado a ver, como a gente já viu Deus agindo em cada momento. E meus irmãos, para cada época, para cada lugar, para cada derramado agir de Deus, existem características diferentes, porque Ele sabe o que aquele povo está precisando. Eu conheço histórias de avivamentos, por exemplo, que foram extremamente escandalosos na sua exterioridade, naquilo que aparentava, a ponto de muita gente falar mal, mas você vai ver os testemunhos de vidas restauradas, de casamentos transformados, de gente que estava a ponto de tirar a própria vida e chegou lá, entrou naquilo que eles chamam de histeria, catarse ou qualquer coisa desse tipo e saiu curado. As histórias são muito grandes. Como também eu conheço histórias de avivamentos que foram extremamente silenciosos. Mas um chegava na frente da igreja e começava a confessar os próprios pecados. Outro vinha, tornava público os seus pecados e ficava aquele mover que não tem outra explicação. Deus estava fazendo alguma coisa de extraordinário naquele lugar. Eu creio, meus irmãos, que o que está acontecendo lá no Kentucky é real. Pelos testemunhos que nós temos ouvido, se parece mesmo com o avivamento. Não por essas questões específicas, como eu falei para vocês, sabe? Mas pelo nível da presença de Deus. Eu venho ensinando sobre avivamento ao longo de muitos anos, e essa igreja tem orado persistentemente por avivamento há muitos anos, meus irmãos. E eu acredito que ele está chegando. Eu acredito, meus irmãos, que isso é um sinal de que o tempo que nós estamos esperando está começando a se cumprir. O nosso olho já brilha um pouco mais do que já brilhava. A gente já é meio maluco, né? A gente volta lá de eventos tipo a Cabana, respirando cultura de avivamento, cultura de missões, e de repente a gente vê coisas assim acontecendo. A gente começa a queimar um pouco mais, e começa a ver, está chegando perto, vai se cumprir, está acontecendo. Meus irmãos, uma das mensagens que eu preguei nos últimos tempos sobre avivamento é no texto do Antigo Testamento, em que o profeta Abacuque pede um avivamento ao Senhor. E uma coisa que nós aprendemos ali é que avivamento é Deus vindo. A resposta de Deus à oração de Abacuque é: o Senhor vem de Terã. Em cada um desses ambientes, meus irmãos, onde um avivamento aconteceu, você tem marcas verdadeiras de que a presença de Deus começa a se tornar mais forte num determinado lugar. Eu escrevi, por exemplo, no ano passado um livreto a respeito do avivamento morável, já vai completar 300 anos, está perto de completar 300 anos, o avivamento morável, um dos mais antigos dessa era dos avivamentos, né, de alguns séculos para cá. Meus irmãos, cada um deles, existem coisas que você não consegue explicar, a não ser Deus está cada vez mais se manifestando nesse lugar. E eu tenho sentido isso na vida da igreja, sabe? Às vezes em reuniões pequenas, a gente vai ver a respeito disso aqui no texto. Às vezes eu chego aqui na igreja, um domingo de manhã como hoje,
Estava eu, mais 3 irmãos no início, daqui a pouco chegaram mais alguns, e de repente a presença de Deus começa a se fazer tão forte no nosso meio. Como eu disse agora há pouco, antes de começar a mensagem, é coisa que só quem tem uma sensibilidade espiritual mais experimentada é que vai conseguir discernir. Quem está desconectado demais não adianta, pode ser o dia de Pentecostes, na cara dele que ele vai dizer, esse povo está bêbado, não tem milagre, coisa nenhuma, por quê? Porque o coração está desconectado daquilo que está acontecendo. Mas presta atenção, nós temos algumas coisas nesse texto que nós lemos, para te ajudar a entender um pouco mais o que é o avivamento, e para que você não fique fora dele, porque vai acontecer. Eu acredito que já começou algo, meus irmãos. Nós experimentamos algumas vezes na vida da história dessa igreja porções maiores do derramar do Espírito Santo de Deus. Final da próxima semana nós teremos o Imersão Total, onde nós vamos buscar muito a presença de Deus e algo que está se espalhando para as outras igrejas. Teremos 16 pastores passando pelo retiro da nossa igreja. Irmãos, é impossível que algo não aconteça de forte no nosso território a partir disso. E mesmo que eu não tivesse conseguindo já ver essa imagem sendo desenhada, pela fé, meus irmãos, eu consigo sentir, tem algo se aproximando. A grande questão é se você vai fazer parte disso, ou se você vai continuar do mesmo jeito que você sempre esteve. O que isso tudo tem a ver com a carta à igreja de Sardes? Você vai entender a partir de agora. O início do livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele tem uma visão onde ele tem um encontro com Jesus ressuscitado. E Jesus manda 7 cartas que devem ser mandadas para 7 igrejas. E essas cartas são endereçadas ao líder da igreja, chamado no texto de o anjo da igreja. E ele encaminha essa carta, algumas coisas são específicas sobre a vida do anjo da igreja. Mas tem coisas que têm a ver com a comunidade, isso é claro em cada porção do texto. E essa carta que nós lemos é a carta da igreja, ao anjo da igreja em Sardes. Nós temos a seguinte afirmação do Senhor Jesus a respeito deles: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Palavra dura para se ouvir de Jesus. Você tem nome de que você é vivo. Você é famoso por dizer que é uma igreja que tem vida. Mas presta atenção, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a sua obra. Jesus conhece o que você faz. Não é só aquilo que você mostra no Instagram. Jesus conhece o que você faz, as suas obras. O seu pastor não conhece as suas obras. A sua família não conhece as suas obras, mas há alguém, o nosso Senhor Jesus, e Ele conhece as obras de cada um. E Ele vira e faz a seguinte afirmação: você tem nome de que está vivo, mas você está morto. O que isso tem a ver com avivamento? Avivamento é para quem está morto. Lembra do dia quando o portão caiu no seu irmão, que o coração dele parou, o pulmão dele parou, parada cardiorrespiratória. Correram com ele aqui para o posto. E o que os médicos tiveram que fazer? Tiveram que reanimar o Murilo, reavivar. Ele estava morto, meus irmãos. Quando alguém sofreu um afogamento, um acidente, um atentado contra a vida, um problema de saúde muito sério, e o corpo da pessoa para. Essa pessoa às vezes chega a ser declarada morta. Hora do óbito. Não, peraí, vamos insistir um pouco mais. Pega o desfibrilador, afasta todo mundo, solta ali uma descarga elétrica e o coração volta a bater. Essa pessoa foi reavivada, revival. Ela foi avivada novamente, meus irmãos. Mas pastor, por que então que vocês estão orando tanto tempo por um avivamento?
Irmãos, nós estamos cercados de morte, a morte no nosso meio. Quando eu olho para a história de grandes avivamentos no passado, que eu vejo a vida de Deus sendo derramada, não quer dizer que eu não me alegre com as porções que nós temos. Eu sei, eu vejo vidas sendo transformadas, eu vejo famílias sendo transformadas, mas meus irmãos, eu olho ao nosso redor, eu olho para a nossa Nova Almeida, eu olho até para certas famílias da nossa igreja, a morte, a cheiro de morte. Abri o Instagram, agora na parte da tarde, e as postagens aqui da nossa região, as pessoas não só se entregam a sem vergonhice, colocam as músicas mais obscenas, se vestem da forma mais imoral, enchendo a cara, como as criancinhas estão junto com eles, participando da mesma cena, sendo preparadas para serem disso para pior. É morte, meus irmãos. Famílias na mão de Satanás, morte nos casamentos, meus irmãos. Nós precisamos de uma porção de derramar de vida do Senhor. Olha, meus irmãos, o avivamento lá das Ilhas Hébridas, eu amo essa história, não é? Porque tremeu o lugar, as panelas balançavam, os pratos tremiam na cozinha, havia um brilho sobre as casas no meio da noite, tamanha glória de Deus chegando. Isso há pouco tempo atrás, no YouTube, você vê entrevista, meus irmãos, com velhinhas que viveram aquele avivamento, é impressionante. Mas o mais importante de tudo não foi isso, foi a vida de Deus sendo derramada sobre aquele lugar. Eu queria que você entendesse algo que acontece em cada avivamento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Irmãos, todo avivamento, ele é precedido por uma sensibilização com relação à palavra de Deus. Quando Abacuque faz aquela oração, aviva a tua obra, Senhor, antes disso ele diz o seguinte, ele vira e fala assim, ouvi a tua palavra e temi. E aqui, meus irmãos, da mesma maneira, há um apelo de Jesus, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A gente precisa parar para entender quanta coisa Deus já nos tem dito, quanta coisa Ele tem nos entregado. E muitas vezes a mesma pessoa ouve aquilo 300 vezes e não há uma mudança. Irmãos, nós não podemos provocar um avivamento, entenda isso, é uma ação de Deus sobre nós. Nenhum ser humano é capaz de provocar um avivamento, mas entenda, nós podemos atraí-lo, é diferente. Uma das coisas é isso daqui, uma sensibilização com relação à palavra de Deus, o que você tem ouvido, o que você tem recebido dele. Observe, o verso anterior, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Algumas versões vão dizer diante dos olhos do meu Deus, mas o original no grego fala de presença. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O verso 4 vai clarear um pouquinho mais a situação dessa igreja. Diz assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, quando Deus vai derramar a sua vida, Ele quer fazer isso, a gente percebe, a história não conta para a gente o que aconteceu com a igreja de Sardes depois. Mas a gente percebe pelo texto que Deus queria fazer, e Deus queria derramar vida sobre esse povo, porque eles estavam mortos. Mas ele destaca o seguinte, existem uns poucos aí que permanecem. Irmãos, cada uma dessas histórias de avivamento, a gente percebe que existe um grupo, embora
parte estava para morrer. Presta atenção, tem aqueles que estão mortos, tem aqueles que estão para morrer. Mas existem aqueles que permanecem fiéis e estão buscando insistentemente por um avivamento. Tem gente aqui assim? Existe um remanescente aqui que está buscando. Mas existem aqueles que estão para morrer. Irmãos, quando a gente vê no texto aqueles que estão para morrer, eu quero que você entenda, eu não estou falando daqueles que estão lá fora no mundo, não. Tem gente que está desviada dentro da igreja, que conhece a vida de Deus, que sabe, e essa mensagem faz sentido para cada um deles, mas eles estão à beira da morte, estão insensíveis espiritualmente, estão se entregando a todo tipo de pecado. Qual é o seu estado, meu irmão, minha irmã? Você faz parte daquele grupo que realmente está perseverante, ou você faz parte daquele grupo que acabou entrando no piloto automático, que não tem mais as mesmas obras que tinha antes? Irmãos, é terrível quando a gente vê isso. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eu penso nisso, meus irmãos, e eu percebo que tem crente que anda para trás, que já devia estar lá na frente, já fez tanta coisa para Deus, e tinha propósito para fazer muito mais, mas parece que as prioridades da vida mudaram, e Deus não é mais importante. O importante é o sucesso desse mundo, são outras coisas, e o que acontece com essa pessoa é que ela começa a andar para trás, e hoje ela faz menos do que já fez. As obras dela, para piorar, aquilo que ela faz, não é mais íntegro na presença daquele que conhece as suas obras. Não podemos provocar, mas podemos atrair. Sensibilidade à palavra e arrependimento, meus irmãos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Você ser sensível à palavra do Senhor, naturalmente isso te leva a um arrependimento. Você sabe por que eu olho para aquilo que está acontecendo lá no Kentucky? E eu acredito realmente que é mais um avivamento acontecendo, e talvez já o prenúncio do grande avivamento que nós estamos buscando de proporção mundial. Porque os testemunhos que nós temos visto, meus irmãos, o que me impressiona não é um culto que não acaba, é um culto que continua e as pessoas continuam se arrependendo. Quem está sendo alcançado ali? Hoje eu vi um vídeo do pastor Ângelo Basso, que ele foi para lá, assim como irmãos do mundo inteiro. Ele falou que no hotel que ele estava hospedado, tinha gente de vários lugares do planeta que estavam indo para lá para ver o que estava acontecendo. E ele filmou ali o tamanho da fila de gente que tinha para entrar naquela reunião que não quer acabar. E o mais impressionante é, os não crentes têm acesso livre ao que está acontecendo. Eles não enfrentam fila. Fila é para os crentes que estão indo lá para ver, né? E um tanto de gente está sendo salva. Esse é um avivamento que Deus está restaurando, a chamada geração Z. Quem é a geração Z? Não sei se você conhece essas nomenclaturas, né? A geração Z é essa turma que nasceu nos últimos anos. Alguns colocam da década de 90 para cá, não é? Mas é essa turma que já nasceu num contexto tecnológico. Nós, mais de idade, nós aprendemos a mexer com a tecnologia, a linguagem de mexer no celular. Alguns têm uma grande dificuldade ainda de aprender a mexer com essas coisas. Mas tem uma galera mais jovem que já nasceu com o celular na mão, que já nasceu nesse contexto de internet, de tecnologias, de redes sociais. Eles não tiveram que aprender como nós aprendemos. É uma geração que o mundo diz que ela é mais tolerante que as outras, mas entenda, tolerante, muito mais no sentido de que vale tudo. E justamente por isso é a geração que está mais destruída. É a turma que está se suicidando, que está caindo na depressão, que não sabe mais o que eles são. É os viciados em jogos, em uma porção de coisa.
E meus irmãos, a obra que Deus está fazendo ali, naquele lugar, está relacionado a isso. Um tanto de adolescentes se convertendo, sabe? Avivamento traz arrependimento, por causa da palavra de Deus, por causa de uma sensibilização da palavra do Senhor. Um arrependimento é derramado sobre o povo. É isso que Jesus queria fazer com a igreja de Sardes, é isso que Ele quer fazer com todas as igrejas dele, meus irmãos. Onde tem gente realmente capaz de se arrepender diante do Senhor, de se render a Ele. Eu falei para vocês a respeito do avivamento das Ilhas Hébridas, sobre os fenômenos que aconteciam. O mais legal de tudo ali, meus irmãos, foi o arrependimento, a maneira como se deu. Eu vou contar de novo essa história, porque eu acho um dos avivamentos mais interessantes assim da história recente. Irmãos, acordaram um pastor no meio da noite, 2 policiais. O Senhor nos acompanha até a delegacia. O que aconteceu? Esperamos que o Senhor nos fale o que aconteceu, porque a gente não está entendendo nada. E aqueles 2 policiais foram escoltando o pastor até a delegacia. No caminho, entre a casa do pastor e a delegacia, um tanto de gente pela rua fora, mulheres e crianças de pijama chorando pela rua. Chorando pela rua. Foi nesse contexto que os pratos tremiam dentro de casa, sabe? Que os garfos batiam, que tinha um brilho sobre as casas. E quando ele chegou na delegacia, havia uma multidão gigantesca. Era difícil até entrar, porque no meio da noite, a delegacia estava lotada de gente, e ao redor, e o que eles diziam: me prenda, por favor, me prenda porque eu sou culpado, eu pequei. E os policiais ficavam assim: eu não entendi nada. E o pastor bateu o olho naquilo, entendeu que Deus estava derramando da presença dele. E isso gera um grande quebrantamento, meus irmãos. Ele subiu numa escada e começou a pregar o evangelho puro e simples: creia e se arrependa. E meus irmãos, o que aconteceu foi muito forte, se espalhou para as outras ilhas, nas outras regiões. E isso acontece do nada? Não, meus irmãos. A gente não provoca, mas a gente atrai. Tinha um tanto de velhinha orando nos celeiros daquele lugar, e esse grupo foi aumentando, esse grupo que não contaminou as suas vestes, que estava lá permanecendo, insistindo, sabe? E de repente, quem passava do lado de fora daqueles celeiros ouvia um burburinho, não entendia nada. Era madrugada, aquele lugar lotado de gente orando, meus irmãos. Eu creio que isso está chegando e vai acontecer. Não adianta, meus irmãos, eu ficar pregando aqui sobre a importância de você vir no domingo de manhã para estudar a palavra. Se o seu coração não estiver sensível à palavra, se você ainda estiver frio com relação a isso, ficar em casa dormindo vai ser mais legal. É só para quem tem fome de Deus. Vou falar para vocês sobre as reuniões de oração que acontecem na semana, para quem não quer orar. É uma luta. Ficar em casa assistindo novela, até ficar em casa assistindo novela, meus irmãos, vai ser melhor do que a presença de Deus. Você não conhece a presença de Deus, você não sabe como é maravilhoso a presença de Deus. O que você vai fazer para largar tudo e correr atrás? Não tem como. Mas quando Ele vem, meus irmãos, algo maravilhoso acontece. Então presta atenção. Se atente à palavra que você já recebeu, às coisas que Deus já te entregou, às coisas que você já viveu com Ele, e chuta a sua indiferença para o alto. Você precisa se arrepender. Essa parte final da mensagem, eu quero focar um pouquinho no arrependimento, sabe? Porque é esse povo remanescente em constante arrependimento que vai atrair a presença, e a gente precisa ter um entendimento muito claro a respeito disso. Irmãos, eu entendo arrependimento em 2 níveis. Existe aquele arrependimento para salvação, que é aquele arrependimento que a pessoa precisa tomar tendência mesmo, e é puramente uma questão de postura. E eu vejo muitas pessoas que já se consideram salvos, que já estão no meio do convívio da igreja, já são até batizadas, mas o pecado na vida delas não se trata de uma questão simples. Por quê? Porque é uma questão de sem vergonhice mesmo. A pessoa é mentirosa.
ela mente regularmente, ela não está nem aí. E Deus manda uma palavra sobre mentira num culto de domingo à noite. E sobre um monte de pecado. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo vai no pregador e fala assim: olha, você precisa se arrepender. Eu sei que você não está dando conta sozinho, deixa a gente orar por você. Sai do seu lugar e vem para cá e vamos orar junto como igreja. E vem uma galera chorando, se quebrantando, joga no chão, uns deitam no chão, porque estão desesperados, lutando contra o pecado. Mas o sem vergonha do mentiroso, o safadão que está lá metido na pornografia e quer continuar com aquilo, o bebum que fica lá enchendo a cara e tirando onda de crente, ele não vem, você sabe por quê? Porque ele não quer. Não é porque ele não consegue ter vitória contra o pecado, ele não quer ter vitória contra o pecado. Então é muito comum, meus irmãos, em momento desse de domingo à noite, a gente faz o apelo e a pessoa faz aquela cara assim: e vamos orar, igreja. Vou orar pelos outros. Porque ele é tão santo, ela é tão santa, que a mensagem não é para eles. Misericórdia, a maior parte dos apelos que eu faço, eu quero ser o primeiro a pular, a me jogar no chão. E às vezes eu ainda falo isso para a igreja: irmãos, eu vou ser o primeiro a aceitar o apelo. E vou lá e me rendo. Não estou falando que você tem que aceitar todo apelo, não. Tem coisas que são específicas mesmo. Mas eu sei do que eu estou falando, porque o Espírito Santo que está aqui, fluindo no momento da mensagem, me mostra, meus irmãos, mais às vezes do que eu gostaria de ver. E a pessoa não vai porque simplesmente, não é que ela não entendeu, foi claro, é justamente o contrário, ela entendeu, mas ela não quer se render. Esse é o nível da sem-vergonhice. Esse é o nível que é o seguinte: toma tendência, se arrependa e vem. Decisão, postura. Mas existe um nível de arrependimento que é o crente lutando contra a sua própria carne. Ele sabe, ele não quer pecar. Ele quer realmente vencer o pecado. E isso a gente precisa entender a maneira certa da gente fazer. Porque, meus irmãos, algumas pessoas confundem arrependimento com remorso e com culpa. E não tem a ver com você se sentir culpado. É claro, quando você chega a um arrependimento verdadeiro, você chora pelos seus pecados, você se quebranta com todas as suas emoções e faz parte, mas não confunda culpa e remorso com arrependimento. Quando a palavra arrependimento é usada na Bíblia, a palavra original no grego, que é traduzida para a gente como arrependimento, é metanoia, que diz respeito a uma mudança de mentalidade. E o que eu preciso que você entenda, você que quer ter vitória contra o pecado nessa noite? Irmãos, metanoia, arrependimento, é dom de Deus. Você pode repetir isso comigo? Arrependimento é dom de Deus? Arrependimento é dom de Deus. O que isso significa? Que não é seu. É uma obra de Deus em você. Tem vários versículos na Bíblia que falam: e o Senhor lhes concedeu arrependimento. Você entende que não é simplesmente uma questão de você fazer uma força muito grande para vencer o pecado. Irmãos, todo mundo peca, e eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu sou um pecador, fui salvo por Jesus. Mas se eu não vigio na minha vida, eu vou cair em pecado. E coisas que eu já venci no passado, eu posso voltar a cair de novo. Você sabe como que a gente vence o pecado? Não é fazendo força. Não é vivendo em abstinência, em controle mental. Se é dom de Deus, se renda a Ele. É submissão à palavra, é contato com a presença de Deus. Tem muito mais a ver com entrega a Ele do que uma força que eu faço na hora da tentação. É claro, a gente vai ser tentado, vai ser momentos que vão ser mais difíceis, mas, meus irmãos, como é mais fácil vencer as coisas na vida? Quando a gente tem tempo na presença de Deus, se rendendo a Ele. O povo que vai atrair o avivamento é um povo que vive em arrependimento. É aquele remanescente que não contaminou as suas vestes, mas como eles fizeram isso, sendo mais santo que os outros, não se rendendo mais que os outros, buscando a Deus mais que os outros.
Satanás não quer você num ambiente onde a presença dele se manifesta. Ai, pastor, mas está dizendo lá na Bíblia que o Pai procura agora adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não é mais sobre locais, é verdade, meus irmãos. Não tem a ver com locais sagrados. Mas eu preciso que você entenda que Deus manda a gente ir para certos lugares. Hoje nós estudávamos o livro de Ezequiel, a minha roda de leitura pela manhã, e é impressionante, Deus vira para ele e fala assim, sai daqui e vai para aquela cidade lá. E aí ele chega lá, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. E eu preguei há dias para trás, aí no nosso primeiro pré-encontro, no domingo à noite, Deus vira para o profeta e fala, desce e vai até a casa do oleiro. Não serve ele ficar em casa, não serve ele buscar a Deus na casa dele, Deus quer que ele vá até aquele lugar. Porque ali, meus irmãos, a dinâmica está montada, ele precisa ver o oleiro trabalhando no barro. É ali que Deus vai falar com ele, Deus escolhe certos lugares. Por que que ele fala, não abandone a sua congregação? Por que que Deus diz isso? Porque, meus irmãos, ele habita no meio do povo dele. Deus está em todos os lugares, mas existem lugares como nos avivamentos, em que a presença dele começa a se tornar mais forte que em outros lugares. A teologia fica se virando para arrumar nome para isso. Não, é porque tem a presença objetiva, a presença subjetiva. Eu vi uns termos mais estranhos ainda essa semana, eu acho mó divertido, mas o fato é, tem lugares que ele manifesta mais a presença dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Tem mais presença de Deus aqui do que do outro lado da rua, porque aqui tem gente reunida em nome dele. Achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Ali onde não tem ninguém se achegando a ele, aqui tem gente se achegando a ele, ele está se achegando, tem mais presença de Deus aqui, meus irmãos. É por isso que eu disse que você não pode provocar, mas você pode atrair. Você pode buscar com mais intensidade, você pode interceder mais, você pode se render mais, você pode se arrepender mais. Nós precisamos ser aquele povo que fica constantemente buscando ao Senhor. Aonde estão as partes que eu ainda preciso me consertar? Não aceite para você ser o crente perfeitão, santarrão, sabe? Achando que é melhor do que os outros porque já venceu um pecado ou outro. Eu sou melhor do que aquele ali, porque aquele ali, ele está fazendo isso, isso, aquilo. Não. Você tem que estar o tempo todo buscando em Deus o que ainda tem em mim, Senhor, porque eu quero me arrepender mais, eu quero que a Tua vida seja derramada sobre mim, aonde tem morte ainda dentro de mim, aonde o pecado tem operado em mim, a lei da morte tem operado em mim. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vence? Se rendendo a Ele, se renda, meu irmão, se renda, se entregue. Seja capaz de virar para Deus e falar assim, Senhor, eu não estou dando conta. Eu já decidi que eu vou vencer esse pecado na minha vida, mas eu não estou dando conta, por isso, Senhor, eu me rendo, pega a minha vida e me ajuda. Eu me rendo ao Senhor, tem misericórdia de mim, se joga aos pés dEle e vai viver na graça dEle. É uma questão de fé, meus irmãos, Ele quer levar você ao arrependimento. Ele quer que você deixe de ser aquele crente, que as suas obras não estão sendo achadas íntegras diante dEle. Ele quer que você seja aquele crente que está assim e se arrepende. Ele quer que você seja o crente que está aqui, está morto hoje, mas Ele quer derramar a vida. Ele não mandou esse texto simplesmente para dizer para eles, olha, se vocês não se arrependerem, eu virei como ladrão, vou fazer isso e isso com vocês, como a gente viu no texto. Presta atenção como é que esse texto acaba. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para todos vocês, Deus não tem filho predileto. Tem uns que estão numa situação de pecado, de morte, muito pior, mas presta atenção, Ele ama você assim mesmo. Ele está falando, você tem ouvido para me ouvir? Eu quero que você receba a minha vida, eu não quero que você morra.
Você está aí achando que está vivo, mas já morreu há muito tempo. Espiritualmente você está morto. Eu quero derramar a minha vida sobre você. Se renda a Ele, se entrega. Porque se Ele já quer, é só você querer, meus irmãos. Algo vai acontecer e você não vai conseguir mais ficar na sua casa. Sabe? Quando você tiver, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou muito cansado. Você nem vai lembrar que tem cansaço na sua vida. Porque o fogo aqui vai estar tão forte, que você não vai querer saber de mais nada. Mas saiu um novo episódio da série que eu estava esperando. Mas tem sala de oração, sabe? O seu apetite vai mudar. Eu não estou aqui dizendo que o arrependimento vai fazer com que tudo se torne mágico dentro da igreja. Vocês já pararam para pensar o que é um culto que não para mais? Irmãos, para ter um culto desse de domingo à noite é a trabalheira que a gente vive, vocês não têm noção. A gente está orando a semana inteira por ele. 8 horas da manhã já tem uma turma aqui se preparando. Sabe, é tanta coisa. Durante um avivamento o banheiro continua precisando ser lavado. Tem novo crente no avivamento, precisando ser discipulado, ensinado como é que se vive o evangelho. Muitos. Mas, meus irmãos, há um nível da presença de Deus agindo em nosso favor de uma maneira que, quando eu olho para essas histórias, e muitos de vocês já as conhecem, não tem como, meu coração já começa a queimar. Eu preciso de um avivamento. Você precisa de um avivamento. Você reconhece que há morte no nosso meio. Você reconhece que Nova Almeida está debaixo de um decreto de morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisamos de um avivamento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei qual é o nível de arrependimento que você precisa, se é uma questão de simplesmente tomar vergonha na cara e se posicionar, ou se realmente você é alguém que tem lutado contra o pecado e tem perdido. Seja o que for, meus irmãos, Deus te ama. E Ele tem um recurso para dar vitória para você vencer o seu pecado. Ele é o único que pode te ajudar. É só Ele. Por isso eu quero convidar você primeiramente a orar. Pai querido, eu peço ao Senhor que haja uma sensibilização com relação à Tua palavra, que haja temor. O Senhor nos diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as Tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Nós queremos guardar essa palavra dessa noite, Senhor, no fundo do nosso coração, e nos arrepender com todo o nosso ser, meu Pai. Que haja temor nas nossas vidas. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eu quero convidar você a se render diante do Senhor. Vai ter apelo, pastor? Vai. E esse apelo é para quê? Para a gente orar por você que quer se render, que percebe assim: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que orem por mim. Eu reconheço que eu não tenho dado conta sozinho, na minha luta diária contra o pecado. Eu quero que a igreja ore pela minha vida. Eu quero que a indiferença no meu coração, essa vontade que eu tenho de não servir, de não buscar, de não orar, essa frieza que está tomando conta de mim, esse negócio precisa ir embora. Eu quero me render diante do Senhor. Eu quero me jogar diante do Senhor e quero que a igreja ore pela minha vida.
Você é essa pessoa? Sai do seu lugar, vem aqui para frente e se renda ao Senhor. Se entregue por completo. Nunca mais seja escravo de desejos humanos, de tendências humanas. Você é filho amado do Senhor. Você é filho amado do Senhor. Renuncie a sua indiferença nessa noite. Pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Podem chegando aqui mais pro meio. Anseio por ti. Não dá desculpa diante do Senhor, apenas se renda a Ele. Eu me rendo. Você entende que era sobre você. Só se renda ao Senhor. O recurso para vencer o pecado está nele. Arrependimento é algo que Ele dá pra gente, não é algo da nossa força. Apenas responda ao chamado dele. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Igreja, se renda a Ele. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de Nós estamos cantando. sopra em Você está dizendo para Ele fazer o querer dele. Não é o seu querer, é o dele. É o dele. Se renda ao querer dele. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, Faz teu querer em mim. faz teu querer, faz teu querer em mim. Se renda a Ele.
Nós entregamos a nossa vida, Senhor, a nossa fraqueza diante do Senhor. Nós queremos ser o povo que sabe o caminho do arrependimento. Nós queremos ser o povo do arrependimento diário, o povo sensível ao Teu Espírito Santo, sensível à Tua palavra, o povo que não permanece no erro, o povo que não fica preso a votos que fez, que distanciam a gente do Senhor. Existem pessoas que não estão servindo a Deus porque colocaram na cabeça: eu disse para o Senhor que eu não faria tal e tal coisa se fosse desse jeito. Enquanto meu marido não fizer isso, eu não vou servir ao Senhor. Desce dessa forma. Enquanto não for dessa maneira, eu não me coloco dessa maneira. Presta atenção, não é como você quer, criatura. Existe um Senhor sobre a sua vida, e Ele reina, Conheça a vontade do Senhor. Se renda à palavra dEle. Ouça a palavra dEle e se renda. Eu quero convidar a igreja a clamar pela presença do Senhor. Mais importante que orar por um avivamento é orar por aquele que traz a vida. Ore pela presença dEle, que o nível da presença dEle aumente na nossa igreja, aumente em Nova Almeida, aumente na nossa nação. Comece a clamar pela presença. Eu estou sentindo a presença dEle aumentando nesse lugar. Conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, Aumenta a tua presença nesse lugar, Senhor. Aumenta a tua presença nesse lugar, Senhor. Aumenta a tua presença nesse lugar, Senhor. Aumenta a tua presença. Senhor, envia uma onda de arrependimento generalizado sobre esse lugar. Envia uma onda de quebrantamento nesse carnaval sobre Nova Almeida. Envia uma onda de quebrantamento sobre os teus filhos, aqueles que estão para morrer. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor por uma transformação desse território, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai.
Que a tua presença aumente nesse lugar, meu Deus. O Senhor transformou tantas cidades ao longo da história com o derramar da tua presença. Faz aqui, meu Deus, faz de novo, meu Pai. Faz de novo, meu Deus. Em nome de Jesus. Você que precisa muito ir para casa, você está liberado para ir. Mas eu senti que nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Presta atenção, amanhã é feriado. Muito